Nacional dos Operadores do Direito, que é um evento organizado pelo Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito, e a temática dessa mesa que a gente vai iniciar agora é a reflexividade no ensino do direito. Como convidado, nós temos o professor Rafael Iório, que é vice-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão da Universidade Estácio de Sá, e também professor na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Direito, não é isso? O professor Rafael, ele é graduado em Direito, mestre e doutor também em Direito pela Gama Filho, e realizou a pesquisa de pós-doutorado em Ciência Política. O professor Rafael vai ter 30 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente vai passar para a Paula, queridíssima professora Paula, que é também membro do Núcleo de Pesquisa e Sociologia do Direito, é professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutora em Ciências Sociais pela PUC-Rio, mestre em Direito Constitucional pela UF e mestre em Ciência Política pelo IESP-UERJ, pós-graduado em Sociologia Política e bacharel em Direito também. Agradeço a presença de vocês, a oportunidade de a gente estar refletindo um pouco sobre essa temática que para mim é muito cara, né, que é muito interessante, é muito importante, que trata desse ensino, do ensino em direito, mas principalmente da reflexividade, né, de como que ocorre, como que acontece esse ensino, quais são as formas de ensino que a gente tem hoje nas universidades e como que a reflexividade entra nesse âmbito educacional e o quanto ela é importante para as práticas posteriores, né, para as práticas profissionais depois, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Professor Rafael, pode ficar à vontade. Poxa, muito obrigado, professora Érica. Queria primeiro assim, agradecer ao professor Pedro Heitor, um querido amigo, pelo convite, dizer que é um prazer, uma honra para mim estar aqui, passar essa tarde aqui com vocês e discutir essa temática que eu gosto tanto, que para mim é muito cara, e por estar debruçado sobre isso também há bastante tempo, não só por questões das minhas pesquisas, mas também pelo próprio ofício, né? Sempre, há muito tempo, ocupei posições que têm essa temática como discussão, né? Então, por exemplo, hoje estou presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB-RJ, já fui diretor de todos os cursos de Direito da Estácio pelo Brasil inteiro, o que redundaria em ser o maior curso de Direito do Brasil. Enfim, coordenei também o curso na universidade, né? E sou professor de Direito. Então, assim, isso é uma temática que, para mim, é muito cara. Também cumprimentar a professora Paula, dizer que é um prazer estar aqui com ela, né, e todos aí que estão nos assistindo. E minha fala, queridos, vai ser uma fala mesmo de bate-papo, é isso mesmo, acho que a gente eu quero conversar com vocês sobre isso. E para a gente começar a pautar essa nossa conversa, eu vou pautar a conversa em dois momentos. Eu vou dizer assim, quais são esses dois momentos? Um momento é essa que está por detrás dessa nossa discussão, que é compreender como é que se dá a reflexividade no ensino do direito. E aí já adianto que não há reflexividade no ensino do direito. O que nós temos é reprodução, o que nós temos é modelagens a se reproduzir, o que nós temos é toda uma estrutura retórica para a formação de um capital simbólico e para a estruturação de hábitos desse campo jurídico que seja reprodutor, que respeite apenas o que vale é o argumento de autoridade, não a autoridade do argumento, enfim, o que vale é a autoridade dos doutrinadores e não aquilo que eles escrevem. Então, tem essa perspectiva que eu quero abordar e tem uma outra perspectiva que era que eu gostaria de iniciar para dizer que os nossos problemas e os desafios do ensino do direito, que é o título aqui, o grande título da nossa mesa, também não está só nesse nosso papel da reflexão quanto à reflexividade ou mera reprodução que nós temos, né? Porque eu acho que os desafios aqui, nessa perspectiva prática, em primeiro lugar, eles são muitos.
E aí vou citar alguns aqui que tornam e talvez compliquem ainda mais essa discussão quanto à reflexividade do direito. O primeiro lugar que eu acho que é um dado que a gente tem que ter em mente é que no Brasil é o país com o maior número de faculdades de direito no mundo, né? E é o maior curso com faculdades no nosso país. Então, isso acho que é um primeiro dado que a gente tem que ter em mente e, portanto, também concentra o maior número de alunos, né? Então, isso também é um outro dado que eu acho que a gente tem que ter em mente. E isso leva a gente a pensar que, diante dessa pluralidade que nós temos no Estado brasileiro e na sociedade brasileira, essa pluralidade não é respeitada nesse ensino do direito e no próprio curso. Seja porque nós temos uma estrutura e uma marca de um federalismo à brasileira, não é isso? Então, o que você aprende nas faculdades é a legislação nacional, enfim, né? E seja por a questão de natureza regulatória, em que há uma regulação nacional desses cursos. Então, você tem uma faculdade de Direito no Amapá, né? Sei lá, em Macapá, e outra no Chuí, o curso e a estrutura curricular desse curso será muito, mas muitíssimo similar. Muitíssimo. Você pode, às vezes, inverter a ordem que tal disciplina. Essa disciplina eu não vou dar nesse período ou nesse semestre, vou dar em outro. Porque você tem algum coordenador que estudou no seu mestrado, no doutorado, uma disciplina que ele achou interessante, então ele pode botar essa disciplina na grade como optativa. Mas, enfim, se a gente espremer essa estrutura curricular e esses projetos pedagógicos dos cursos, nós temos uma grande bricolagem, nós temos aqui um grande Ctrl+C, Ctrl+V, né, dessas estruturas curriculares. Então, isso também é um dado que eu acho que é importante e é desafiador de saber como esses cursos se adequam à realidade dos alunos, né, para esses alunos dessa prestação desse serviço, né, digamos assim, né, da formação desses alunos. Temos também uma realidade que é uma realidade que não presta esses cursos, né, de forma, apesar dessas amarras de padronização dos cursos, esses cursos são ofertados com qualidades distintas, né? Então, seja da realidade das naturezas jurídicas que temos distintas das instituições, sei lá, entre públicas, privadas, comunitárias, confessionais, privadas com fins lucrativos, enfim, faz com que nós tenhamos uma prestação do serviço desse curso de direito de forma distinta. Então, acho que isso também é um ponto bastante interessante para botar aqui, para complicar, né, e não para facilitar a nossa conversa. Uma outra questão também é que como esses cursos podem lidar com interesses diversos dos alunos, né? Assim, não sendo, por exemplo, hoje tendo aí em torno de 800 mil pessoas matriculadas nos cursos de direito pelo Brasil afora, né? Quais são os interesses desses alunos, né? Essas são perguntas que a gente não constata, sendo muitas vezes pensadas, né, com essa comunidade para a qual esse curso deveria ser voltado. Então, os alunos estão interessados em quê? Eles estão interessados em serem advogados, eles estão interessados em serem pesquisadores, professores, estão interessados em ser magistrados, membros do Ministério Público, enfim. Qual é o interesse desses alunos, né? Por outro lado, também um problema quanto à visão dos professores do que eles acham que deve ser a qualidade do curso e como eles constroem esses cursos. Isso é um outro dado também que é um dado complicador. Um outro dado que eu também acho que é um complicador, qual é a relação desses cursos com a OAB?
Então, porque qual é o papel da Ordem dos Advogados nessa organização regulatória dos cursos de direito? Então, e por que só a OAB? Visto que os cursos formam bacharéis e não necessariamente todos esses bacharéis serão advogados. Eu acho que fica aqui também uma pergunta, né? Por que só essa instituição tem interesse na regulação do curso de direito? Né? Eu sei que existe amparo normativo para que a OAB possa autorizar cursos, ou então depois só emitir os pareceres para reconhecimento e renovação de reconhecimento, mas enfim, mas por que só a OAB e não outros órgãos corporativos que são que têm como resultado pessoas que são provenientes dos cursos de direito? Né? Por exemplo, como a magistratura, por exemplo, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, enfim, né? Por que não essa preocupação? Uma outra coisa que eu também acho importante nesse complicador dos desafios, para falar dessas coisas que eu, desse primeiro bloco de questões, talvez a falta e o grande distanciamento em que existe entre a graduação e o stricto sensu do direito. Acho que isso também é um dado, ou seja, o ambiente que, mesmo com as críticas que nós fazemos, né, nós que estou aqui todos nos incluindo, porque vocês são também são das ciências sociais, então que sustentamos que o direito brasileiro, isso aqui não é ciência, que o direito é um saber. Então, assim, portanto, não deveria nem ter stricto sensu, né? Ninguém poderia ser PhD em direito, né? Então, não vou entrar nesse mérito aqui dessa discussão, mas o fato é que o stricto sensu seria um espaço de uma maior reflexividade sobre o direito, não é isso? Digamos assim, uma locomotiva de qualidade, né? E de aproximação com a ciência, que poderia muito bem, talvez, influenciar positivamente, né, a graduação, e o que nós verificamos é um grande distanciamento entre aquilo que se produz no stricto sensu e aquilo que se tem na graduação. Veja que eu não conheço nenhum curso que mande ler uma tese, por exemplo, uma tese de doutorado no direito, ok? Que o professor coloque na sua bibliografia básica, leia a tese de fulano, que saiu, sei lá, 1 ano atrás, muito interessante sobre essa temática. As pessoas não... Né? Isso também é sintomático, né? Assim, da nossa realidade, da nossa cultura jurídica. Então, acho que isso é um dado. E, por fim, para depois começarmos a falar um pouco da reflexividade, e aí a gente ter um tempo também para conversar, se vocês perguntarem hoje para as pessoas que são juristas tout court e que estão preocupados com o ensino do direito, qual seria um dos principais desafios do direito? Eu aposto aqui com vocês, é claro, eu não fiz essa pesquisa, então é meramente aqui uma especulação que eu estou fazendo com vocês, mas é uma especulação baseada na minha experiência empírica, de quais seriam um dos grandes desafios do direito. Eu vou dizer que provavelmente entre as 5 maiores respostas será entender como seria o ensino à distância do direito. Ou seja, esse é um dado também, esse é um desafio que está posto aqui para os gestores desses cursos, para os coordenadores, para os diretores e para os professores. Como é que seria isso? Né? E porque vocês vejam, por exemplo, que seja na graduação, seja no stricto sensu, né? O stricto sensu autorizou, por exemplo, né? A CAPES autorizou a possibilidade de se aplicar, né? As propostas de cursos novos à distância, e o documento de área do direito para esses cursos já informou que achava isso muito difícil, porque a graduação não é EAD, não existe a possibilidade ou autorização de graduação à distância no direito. Então, já achava isso muito difícil, ou seja, há um dado, né, que é se compreender se esse ensino jurídico poderia ser
à distância ou não, ou seja, existe esse desafio, por isso que eu estou usando aqui, estou fazendo essas associações com a palavra desafio, e isso aparecerá. Se perguntar ao diretor, bom, o que você acha que é um desafio do ensino? Saber se vai ser à distância. E acho que isso, com o cenário pandêmico, ainda se reforçou, né? Porque tem muitas aulas que estão ocorrendo à distância, sejam sincrônicas por Google Meets, Zoom, Teams, enfim, sejam as aulas assíncronas em outras plataformas, enfim. Então, como é que seria isso e qual seria esse padrão de qualidade, e se esse curso poderia ser integralmente à distância? Então, acho que esse é um dado. Colocados esses dados, colocadas essas questões, colocadas essas questões, esses desafios, eu acho que o outro grande desafio aí vai ser se pensar sobre essa questão da reflexividade nos cursos de direito. Tá? Porque, apesar dessas questões todas que eu estou colocando aqui com vocês, né, se tem uma coisa que o direito brasileiro é eficiente. Ou seja, se essa eficiência é positiva ou negativa, se essa eficiência ela é republicana ou não, etc., isso são outras questões. Eficiente. Então, apesar de nós termos, né, nós sermos quase que um continente, né, geograficamente falando, com milhares de cursos de direito, com essas questões todas que eu coloquei quanto às demandas que são nacionais, frente às demandas regionais, qual é a realidade dos alunos, enfim. A questão é que, uma vez passado por esse moedor de carne de 5 anos, todos têm um standard. Okay? Por isso que eu digo que essa padronização, essa socialização que o direito realiza é muito eficiente. Muito eficiente. Né? Porque essa pessoa, ao passar por essa socialização na faculdade, ela começa a adquirir uma série de marcas, né, que vão constituir as características desse campo. Então, eu sei, por exemplo, a cultura brasileira é uma cultura que tem, por exemplo, grandes marcas relacionadas à inquisitorialidade. Então, aqui é a cultura de que quem cala consente, quem não deve não teme, não é isso? Ou seja, esses ditados populares revelam essa inquisitorialidade que é muito própria da nossa cultura. Mas, no direito, essa pessoa sairá com uma formação inquisitorial plena. Então, acho que isso é um dado assim, importante dessa eficiência. Essa pessoa se chegou pensando, né, sei lá, estudou numa escola que o possibilitou ser mais crítico, mais reflexivo, etc., ao passar por direito, ou ele sai, porque esse campo vai expulsá-lo, né, vai ter... ele vai ter claramente a noção de que ele é um profano, de que ele é um herege, ok? Com as reflexões que ele vai estabelecer. Né? É um pouco isso que a Fernanda estava dizendo na mesa anterior, quando o ministro do Supremo falou o que aconteceu com a Fernandinha, que ela está escrevendo algumas coisas estranhas agora, não é isso? Ou seja, isso é claramente o campo e uma autoridade, né? Uma pessoa que ocupa o topo da hierarquia do campo jurídico brasileiro, porque era um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, dizendo o seguinte, olha só, isso é um pouco herético, né, esse tipo de atitude que Fernanda está aqui escrevendo e falando, aconteceu alguma coisa, porque ela antes seguia esse padrão que foi estabelecido pelo campo. Então, esse vai ser um aluno também, esse vai ser um bacharel que vai aprender com muita eficiência a ser um reprodutor daquilo que ele aprendeu. Ele será um bacharel que trabalhará, como eu falei, por argumentos de autoridade e não pela autoridade dos argumentos. Então, é porque fulano disse, o ministro tal falou, o STJ informou,
ou doutrinador que goza de prestígio no campo informou, é porque isso vale. Pode ser a maior barbaridade, mas se ele disse, vale por quem disse e não pelo o argumento, né? Não pela logicidade, pelos fundamentos do argumento apresentado por esse doutrinador, por exemplo. Né? Veja que ele também vai ser socializado em todo um vocabulário, que é um vocabulário que reproduz explicitamente hierarquizações. Né? Então, uma delas, por exemplo, é doutrinador. Nós nos referimos aos autores como doutrinador. Né? Então, doutrinador é aquele que me desvela a verdade. Isso nós usamos todo um vocabulário que é muito próprio da teologia, por exemplo. Um outro dado também que eu acho muito interessante é que toda a organização mental, né, essa exis do campo jurídico brasileiro, ensinado na faculdade, vai trazer ao aluno uma taxonomia biológica do século XVII. Então, isso também vai estar presente, e isso impede reflexividade, não é isso? Eu costumo brincar que a gente aprende, relembra, que geralmente quem fez direito não gostava de biologia, né? Então, mas relembra lá o que o professor ensinava no vestibular para você do reficofagem, né? Então, o professor já vai te ensinar a introdução que o direito é uma árvore e que aí as coisas se separam nos gêneros. Então, essa estante começa a ser estruturada para você. Por isso que eu digo nas minhas aulas, meus caros, direito é fácil, se você entender que é isso, ó, vai ter a classificação de fulano, de beltrano, então você aprende gênero, natureza. O que não tem gênero é sui generis, você não consegue botar na caixa daquele gênero. Ou seja, toda essa terminologia taxonômica você vai resgatar. Então, o direito divide-se em público e privado. Quais são os galhos do direito público? Quais são os do privado? O direito do trabalho é o quê? Aí você também vai aprendendo esse certo hibridismo que o direito permite, porque tem a corrente que fala isso, a corrente que fala aquilo, e tem a corrente mista, híbrida, que pega características disso. Ou seja, você vai sendo montada a sua mente, né? Um treinamento neurolinguístico, digamos assim, de formação de como se reproduzir isto. E tudo isso que eu estou aqui pontuando com vocês, tudo isso são impeditivos à reflexividade. Okay? Eu estou construindo pessoas eficientes à reprodução. Claro que alguns reproduzirão com mais qualidade, com menos qualidade, com mais erudição ou com menos erudição, mas o modelo é o mesmo. Eu posso ter uma Ferrari, eu posso ter um Fusca, ok? Mas ambos são carros. Ambos levarão aos lugares, ok? Né? Fiquei até sabendo que, infelizmente, agora eu acho que o Fusca é muito bacana, a Volkswagen vai parar de produzir os Fuscas. Mas, enfim, você pode ter um Fusca ou uma Ferrari, mas ambos são veículos que servem para transportar, enfim. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Você também vai ser, logo de cara, doutrinado a outras duas marcas da nossa cultura jurídica, que são se formar um bricoler, ok? E essa categoria que eu acho bastante importante também é impeditiva dessa reflexividade, né? Que estou me apropriando, né, dessa categoria do Lévi-Strauss, né, em que o bricoler ele descontextualiza o significado de um significante para dar a ele um novo significado e construir uma peça particularizada daquilo. Então, eu costumo brincar com os alunos, e aí o campo sempre confirma quando eu faço isso. Atire a primeira pedra aquele que nunca pegou para sua petição inicial, por exemplo, só os 2 ou 3 parágrafos da jurisprudência que te interessam. Okay? E aí você bota do seu texto para dar argumento de autoridade a sua peça, mas aquela decisão judicial em nada contribuía para o
ou podia estar decidindo até o contrário daquilo que você está pleiteando. Ok? Ou que você vai fazer uma miscelânea de autores, descontextualizando, pegando apenas os parágrafos daqueles autores que te interessam, porque vai mostrar o seguinte, como é que eu não vou usar... Isso também contamina a academia, perfeito? Não só na prática profissional, mas na própria academia. Né? Pô, se eu não botar aqui um Dworkin no meu trabalho, se eu não botar aqui um Hart no meu trabalho, ok? Se eu não botar aqui um Habermas no meu trabalho, vai pegar mal, ou seja, eu não estou usando aqui a Santíssima Trindade, não pela qualidade do trabalho desses filósofos do direito, por exemplo, mas sim porque eles são autoridades reconhecidas no campo, então, se eu não citá-los, o meu trabalho não tem autoridade devida. Mas essa é a atuação do bricoleur que todos nós aprendemos a ser. Eu lembro na minha tese de doutorado no direito, quando eu falei da bricolagem, tinha um avaliador que era do direito que ele falava assim, mas qual é a novidade, Rafael? Isso é o que nós fazemos. Falei, tá aí, professor, você está confirmando exatamente o que eu estou dizendo. Assim, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí a questão é isso, ou seja, a gente vai descontextualizar e cada coisa é particularizada. Isso reforça, então, portanto, a nossa cultura de desigualdade jurídica, ok? De formação de consensos. Isso tem problemas que são problemas não republicanos, eu diria assim. Né? Então, essa é uma marca. Falando também de consenso, né? Nós somos, de cara, socializados a trabalhar com a lógica do contraditório, o que também impede reflexividade. Porque a reflexividade ela vai exigir que eu pense sobre o argumento do outro, que eu tente desconstruir, estabelecendo consensos mínimos daquilo que nós estamos discutindo. E a lógica do contraditório estabelecerá, por óbvio, uma disputa, não é isso? E que me importa vencer. Nem que para isso eu tenha que desqualificar a pessoa. Então, eu vou usar argumentos ad hominem. Olha só, essa barbaridade que nós tivemos no julgamento do estupro daquela menina em Santa Catarina assim, é o ápice do contraditório, porque assim, para vencer eu posso desqualificar as pessoas. Assim, choca, nos barbariza, né? Como é que não houve nenhum respeito àquela moça, mas ali só estava assim, no extremo se explicitando essa marca da nossa cultura, que é a lógica do contraditório, porque aí tudo vale para vencer. Tudo vale para vencer. Estava ali marcado. E nós somos socializados a isso. Né? Nós somos socializados na faculdade a isso. Né? A isso. Então, a ter essa grande disputa que objetiva a formação de convergências e divergências e não de consensos e dissensos. Né? De nós irmos a mesmos pontos, ou seja, então, por exemplo, quando isso é rebatido num tribunal, o ponto provido ou não provido, mas os fundamentos são distintos para o provimento e improvimento. Por isso que converge-se ou diverge-se, não se consensualiza ou se dissente. Né? Então, isso tudo nós aprendemos na faculdade de Direito. Outra marca que eu acho também bastante importante, que é a primeira palavra que a gente aprende na faculdade, a primeira palavra que a gente aprende na faculdade do Oiapoque ao Chuí é depende. Ou seja, o saber jurídico brasileiro ele é um saber meramente instrumental. Ele é um saber instrumental. Tanto é que os professores muitas vezes usam a imagem para a gente de ser um saber usar a sua caixa de ferramentas. Eu lembro de professores meus dizendo que, você, numa boa, para aprender direito, você precisa só saber de 4 coisas. Introdução para saber dar nome às coisas, processo civil para saber pedir as coisas, organização judiciária para saber aonde pedir e direito constitucional para você ter um pouco de noção da organização desse Estado e de como é que ele se organiza. Porque o resto você aprenderia sozinho. Se você sentar, você
vai ali aprender sozinho. Você precisa se você souber desse instrumental, que as coisas se organizam em caixa, sabe fazer essa taxonomia, é simples. Ou seja, você sai aqui com instrumentos para saber navegar nesse campo. Então, o navegador tem essa coisa do intuitivo, né? Ou seja, não do reflexivo, mas ele tem essa coisa do intuitivo, porque ele aprendeu essa série de elementos, de ferramentas que foram dadas para ele. Então, ele não está pensando, né, na pressão atmosférica, etc. Ele já olhou para o céu e ele sabe qual vai ser o resultado meteorológico daquilo. Ele não está. Então, assim, o que reforça que, novamente, que o direito ele é um saber e não uma ciência, né? Então, esse espaço da reflexividade é o espaço que está no campo da ciência. O direito, como ele é um campo do saber, ele está no espaço da reprodução e repetição das técnicas aprendidas. Né? Das técnicas aprendidas. Então, mas, ao mesmo tempo, ele articula um poder muito interessante, porque ele também não se abre, né? Ou seja, ele, como campo, ele não se abre a outras ciências, né? E ele acaba, portanto, esse nosso hábitos, a gente se apropria das coisas e reproduz novamente, mantendo todas as estruturas como nós queremos. Então, a moda agora é porque eu preciso ter estudos empíricos no direito. Aí o direito ele aglutina isso, né? Esse campo aglutina isso e reproduz. Não, agora o meu estudo é empírico. Aí o cara, por exemplo, entrevistou uma pessoa e diz que fez uma etnografia. Não é isso? Ou então, eu preciso me articular das ciências sociais, aí usa as ciências sociais como doutrina. Ok? Então, assim, novamente, a gente não reflete, né? A gente não tem e não constitui alunos, né, nesse ensino. Nós não estamos constituindo bacharéis, vamos chamar assim, com essa capacidade reflexiva. Né, reflexiva. Claro que só que eu acho que o cenário, a gente também pode pensar que ter uma mesa já como essa, e muitos aqui também são professores no direito, né, aumento, por exemplo, de iniciação científica, etc., podem começar, quem sabe, a mudar um pouco essa realidade, mas até agora eu acho que isso é o dado, né? Eu fico brincando, por exemplo, no mestrado e no doutorado, meus alunos, eu sempre faço essa pergunta: quem fez iniciação científica aqui? Assim, raros levantam a mão, ou quando fizeram é porque tem outra formação também, aí fizeram na outra formação. Aí fizeram. Foi o meu caso, por exemplo. Eu não fiz no direito, eu sou formado em música, eu fiz iniciação em música. Eu fiz na minha licenciatura e no meu bacharelado em música, não fiz no direito. Não tinha. Na FRJ eu não tinha a iniciação científica na época em que eu me graduei, por exemplo. Né? Enfim, acho que essas sim são. Não sei se foi. Acho que foi um pouco assim, meio um caleidoscópio que eu apresentei das questões assim para vocês, mas era mesmo para poder estimular aqui uma conversa. Não sei se eu falei demais, se eu falei de menos com relação ao tempo. Eu não me controlei, mas eu queria passar um pouco esse cenário para a gente poder estabelecer um diálogo e agradeço. Professor, muito obrigada por suas considerações. Eu acho que foram questões muito pontuais e que trazem muita reflexão para a forma como acontece o ensino do direito hoje, sobre o que é o direito hoje no Brasil, né? Essa questão do saber jurídico, né? E o direito enquanto saber e não enquanto uma ciência, foram questões muito pontuais e que vão trazer realmente algumas, eu tenho certeza que a Paula vai trazer algumas intervenções interessantes, e eu não falei no início, a gente, depois da intervenção da Paula, a gente vai abrir para perguntas também, para ter essa interação. Eu só queria fazer uma observação que
para mim, que pesquisei o curso de tecnólogo em segurança pública, né, que são operadores do direito, né? Algumas questões que você falou, inevitavelmente, mesmo fazendo referência ao curso de direito, inevitavelmente eu pude levar para o que eu vivenciei, para o que eu refleti enquanto profissional e para o que eu pesquisei enquanto mestranda na pesquisa que eu realizei. A questão de quem são esses alunos, né? Quem são os alunos que estão lá no curso de Direito foi o ponto central, eu acho, da minha dissertação, né? Quem são? Elaborei uma tipologia desses alunos, embora seja um curso que seja direcionado para os agentes de segurança pública, que também são operadores de direito, algumas questões que o senhor falou, como, por exemplo, quem entra no curso de direito e tem esse viés mais crítico, ele acaba saindo, né? No curso de tecnólogo, de alguma forma, eu ouvi vários relatos de alunos policiais que, ao se depararem com esse viés crítico, a questão de refletir sobre as suas práticas, refletir sobre a segurança pública, ou saíram do curso, ou querem sair da polícia. Né? Isso foi muito pontual, foi muito gritante na pesquisa. Eu não vou ficar falando da minha pesquisa, vou dar a palavra à Paula. Muito obrigada, professor. Paula, pode ficar à vontade para suas intervenções. Obrigada, Érica. Eu cumprimento todos vocês, né? A Érica, muito querida, sempre parceira das iniciativas do NSD. Cumprimento o colega, eu não conhecia, muito prazer, professor Rafael. E cumprimento também meu querido Pedro, agradecendo pela oportunidade de falar a vocês e agradecendo também por aqueles que generosamente dedicam seu tempo ao seminário, né? Eu preparei uma exposição mais careta, assim, do que eu agora estou sentindo vontade de fazer, porque para tentar interagir com os comentários do professor Rafael. Mas, assim, as chances de eu me atrapalhar são muito grandes. Só uma advertência, assim, eu vou, de qualquer maneira, fazer isso. Eu tenho um vício terrível, que eu considero também uma virtude, mas que me sai muito caro, que por isso eu chamo de vício, assim. Eu tenho muita dificuldade de expor conhecimento acumulado, elencando esse conhecimento, esses dados, né? Eu acho que se deve a um problema de memória, mas é também alguma coisa assim que eu acho que também é uma deformação produzida pela minha formação. Então, eu tendo a procurar sistematizar as coisas. E ouvindo você falar, professor, eu pensei muito num elemento que caracteriza o direito moderno, e eu vou me referir ao direito moderno porque eu não conheço suficientemente outro, mas certamente caracteriza o direito moderno, que é alguma coisa que chega ao aluno de direito, né? Eu não sei se em âmbito de pós-graduação, mas no bacharelado certamente, chega de um jeito um pouco esvaziado, e não raro com muitos equívocos, que é o elemento da normatividade. Pelo seguinte, porque me parece que é um elemento que um pouco percorre a sua descrição, não é, do estado atual desse campo, não é? Estou me referindo não a um campo de conhecimento, né? Um campo profissional mesmo daqueles que ensinam o direito, né? E observam essas coisas ou praticam elas, né? Eu sou uma dessas hereges. Na graduação em Direito, eu também fiz iniciação científica em outra área, como você, né? Mas eu não tenho outra graduação, muito menos em música, imagina que luxo. Mas eu tive uma sorte, né? Eu fiz um PIBIC na filosofia e na Casa Rui Barbosa. E o contato com esses professores me ofereceu subsídios para permanecer no curso de Direito. Eu pude me formar. Mas já era naquela etapa, a partir do 7º período, em que fica insuportável, né? As disciplinas
são as disciplinas reflexivas, né, ou que suscitam alguma reflexão, né, dentro dos limites do enquadramento dos programas de formação em direito, né, que relegam essas disciplinas um caráter de formação básica. Após o que, né, superada essa primeira etapa, você vai fazer o que realmente interessa, né, que é aprender essas operações, né, que são as operações que vão te fazer navegar, né, como você disse. Não obstante, né, reclama-se a cientificidade do campo, reclama-se a possibilidade de falar com algum grau de objetividade, né? Há muita ambivalência a caracterizar não só o campo do ensino, mas o próprio fenômeno jurídico, né? E, a meu ver, né, eu estou com essa intuição já tem um tempo, me parece que essa ambivalência ela é característica das ciências normativas. Eu acho que ela é presente também em outras ciências que têm esse mesmo elemento da normatividade. Eu, quando digo normatividade, eu obviamente não estou me referindo aos institutos jurídicos, né, à lei no limite. Eu me refiro àquela qualidade de operação intelectual que tem uma espécie de gravame futurista e que permite aos atores falar em nome de alguma coisa que não é. Isso me parece estar na origem de muitas das contradições pertinentes a todas as práticas que envolvem viver, conviver, praticar, falar em nome de, aprender, reproduzir, produzir no direito. Tá? Então, esses dois elementos me parecem conectados e me parecem que são, se não causas dessas consequências que você descreveu, pelo menos nos oferecem subsídios para pensar que a formação em direito ou o próprio fenômeno jurídico está entre duas coisas, né? Está entre uma normatividade e é sucedido por uma contradição. Porque me parece que, talvez se eu quisesse sintetizar essa descrição produzida por você, eu diria que esses atores sofrem um processo deformador durante a formação que os capacita para muita transigência ou resiliência com ambientes contraditórios, né? Em que o sujeito está pensando cientificamente, mas o que ele aprende é doutrina ou dogmática, ou ele é instado a fazer operações lógicas, mas o que o atraiu para aquele campo foram as suas paixões ou os seus afetos, o que em si mesmo me parece um desafio também. E o cara é levado a pensar em termos de defesa daqueles institutos, tecnicamente, mas não pode prescindir de fazer uma defesa política do seu campo profissional, porque ele é um operador que garante o Estado democrático, ou as instituições democráticas, ou, na nossa experiência, um processo de transição negociada e contínua que repousa em larga medida sobre uma expectativa, a meu ver, bastante comprovadamente ilusória acerca desses institutos e instituições, né? Mas isso nos é caro historicamente, né? Embora seja farto o número de evidências de que é uma expectativa equivocada, né? Então, não sei, assim, se você diria disso, assim. Me parece que é um obstáculo, algo, não vou dizer que é ontológico, porque a minha compreensão de direito é uma compreensão política, uma ferramenta, né, que pratica propositadamente algum idealismo por razões ideológicas. Então, eu não sei em que medida, não sei mesmo, viu? E como deformada que sou por esse mesmo campo, também escapo com dificuldade das expectativas que nós todos endereçamos a esse campo, ou a essas ferramentas. Mas eu não sei em que medida é possível transpor esses obstáculos, né, que se impõem pela... Vou zoar e falar aqui pela natureza da coisa, né? Porque, enfim, ela tem um teto muito baixo, assim, do ponto de vista do que ela pode produzir
de realização de expectativas. A forma como eu entendo isso tem razões deliberadas, não é? Ninguém está reproduzindo isso sem querer, né? E me parece que um dos efeitos que nos sai mais caro é esse efeito de nos capacitar, não é? E isso é alguma coisa que transcende, eu acho que isso é importante porque transcende o espaço e os atores que se formam em direito. É alguma coisa que já tem raízes profundas sobre a nossa vida social. Né? Nós convivemos agora com um cenário republicano de muito antirrepublicanismo, praticado por atores vinculados a esse campo, com esta formação, e que, enfim, habilitam todos os outros atores a falar em nome de uma defesa de atores jurídicos, porque técnicos ou mais objetivos, ou mais cultos, ou de capa preta, o que seja, assim, esses signos todos são relevantes, né? Aquela linguagem, e não obstante o que se faz com isso, o que em contrapassagem com isso é uma defesa do prejuízo de todos esses institutos, de todos esses valores, enfim, desaguando nessa conjuntura, né? Em que ainda se fala, né, em democracia, ainda se fala na Constituição, ainda se fala, por exemplo, de escândalo diante desse padrão de comportamento profissional, não é? Como esse que se relatou, e, ao mesmo tempo, isso é do cotidiano das instituições, dos atores, não é? É porque nos escandaliza menos quando é uma pessoa pobre, negra, e o escárnio é endereçado a ela por essas mesmas razões. Mas quando é uma companheira minha, branca, isso tem mais repercussão e nos escandaliza, mas isso não é uma crítica, isso deve nos escandalizar mesmo. É uma reflexão mesmo, não é? Está no nosso cotidiano, está mapeado por nós há muito tempo, a gente não se incomoda tanto com isso. Mas não é porque nós sejamos imorais, né? Ou porque isso caracteriza a nossa cultura, a meu ver. Eu faria uma ressalva com relação a isso, porque tenho dificuldade de me referir a essas práticas como práticas culturais, ou do Brasil, ou brasileiras, ou que se devem à nossa tradição, isso e aquilo, ou o nosso liberalismo, porque se eu não cuido de afirmar antes, não é, que esses padrões se reproduzem a partir de muita instigação, de muitas operações que têm a ver com a vontade e com interesses, eu descuido e localizo nos sujeitos, né, pontuais, ou nos indivíduos, as causas desse tipo de problema social. E aí traio com isso um monte de gente, inclusive todos os meus professores, que não raro fazem exatamente isso, mas, né, descuidos cometemos todos, mas de qualquer forma me parece assim relevante para pensar sobre essas coisas assim de forma consequente, né? Cuidar de não imaginar que isso é uma singularidade. É claro que há experiências jurídicas, experiências republicanas, federativas, que se apresentam aos nossos olhos como mais bem-sucedidas, nos servem de modelo toda hora e tudo mais, né? Mas também no concerto internacional, né, das nações, a gente tem um papel daquele pobre lá, né, que não nos escandaliza tanto, embora esteja na rotina. Então, enfim, essas coisas têm... É difícil falar em termos de causa e consequência sobre fenômenos que eu não controlo a partir da pesquisa, né? Mas também é impossível não me submeter a esse esforço para cuidar de produzir uma interpretação que seja espessa, né? Senão eu fico lá nas franjas dos fenômenos. Então, a sua descrição me parece assim, da máxima importância, porque traz para aquele que está aberto a pensar sobre isso, uma notícia muito, muito forte, né? E me parece que talvez seja o caso, então, de pensar a partir dessa descrição, cuidando, né, para tudo de arbitrário que contém, né, propostas de causalidade, né, para os fenômenos, mas a fim de realmente
cuidar de que essa descrição produza o sentido que deve, senão, né, periga numa conjuntura de baixo grau, né, baixa abertura, baixa capacitação, em decorrência dessa formação, que você tem toda a razão, ela guarda elementos que são pertinentes à nossa educação em sentido muito mais amplo, né? A minha formação é uma formação normativa toda, porque depois de fazer a graduação em Direito, eu fiz a formação em Ciências Sociais, mas muito dedicada à teoria política, que é também um campo normativo, com uma virtude com relação ao campo do direito, porque a política, isso não sou eu que estou dizendo, é o pai dela, da ciência política, que nos ensinou que a política se caracteriza pela opacidade. Então, isso está declarado, a gente sabe que a operação de um teórico da política é alguma coisa que advém do desejo de depositar alguma coisa sobre a realidade, né? Não tem pretensões descritivas, tem pretensões normativas no sentido bastante estrito. Então, o cambalacho ali, a menos que você esteja muito desamparado, ele está previamente declarado. O campo do direito, não. É alguma coisa que funciona como um operador gravíssimo de reprodução, por exemplo, das desigualdades, e, não obstante, nós estamos constantemente recorrendo a ele para nos garantir coisas, né? Ou conhecemos, né, como esses atores estão capacitados na política, porque, veja, essa contradição é tão forte que o cara é capacitado, né, esse ator, o formando, ele é capacitado em lidar com a técnica num programa de formação que, enfim, os professores deles que estão capacitados a refletir já não estão lá com ele há pelo menos 4 anos, né? Ou ele em estado, aquelas coisas, né, que eu mencionei antes, mas ele é a formação bem-sucedida desse ator, ela vai se realizar não se ele se tornar mais competente em expressões fragmentadas, né, dessa formação. Se ele for mais técnico, ele não é necessariamente mais bem-sucedido. Eu não posso ver essa formação como uma formação mais bem-sucedida, porque esse mesmo ator foi instado a pensar que a técnica ou aqueles institutos, não é, isso garante um piso mais seguro. Mas quando o juízo decide excessivamente tecnicamente e essa decisão produz um tipo de injustiça, né, eu acho que vai ser raro, né, o exemplo de alguém que não se levante, né, sobre isso, como um juízo que foi, enfim, não foi técnico e agiu orientado por outras coisas que esse mesmo formando aprendeu a separar, né, como conhecer que o direito nasce da moralidade, mas se autonomiza, deve haver cuidado para que ele não seja mobilizado para fins políticos, e não obstante ele é só capacitado para se orientar moral e politicamente, né? Então, a boa formação, né, ou a formação bem-sucedida se dá quando esse ator entende que ele quando ele se torna hábil em fazer um certo contrabando, sabe? Em ser capaz de afirmar pela autoridade dos autores que ele cita, ou porque o campo dele é um campo que garante a ele alguma objetividade, porque afinal é científico, ou porque o que ele está fazendo é justo, ou porque ele está bem amparado tecnicamente, para dar passagem a finalidades que são políticas de uma forma bastante estrita, né? Então, quando ele se capacita nisso, essa formação foi bem sucedida, só que de alguma forma, a razão pela qual isso não é pronunciado tem a ver com a normatividade, tem a ver com a possibilidade de que o direito, desde sempre, se produziu para si uma espécie de... Bom, produzimos para ele, né, uma espécie de marketing de que ele vai realizar no futuro aquilo tudo que você não vê. E isso nos capacita nos torna como resilientes em face da contradição, né? É possível para nós conviver com o dado de que morreram 150 mil pessoas, né? O dado lá do dia 13. E que essas pessoas são majoritariamente pessoas pobres, negras. A gente convive com isso, como se isso... Sabe, como acontece, né? No cotidiano, você um pouco passa
a superar o impacto de estar diante da miséria, aquilo se regulariza, sabe? A minha proposta é essa, assim, é como se houvesse alguma coisa que eu estou dizendo que é a normatividade, mas como se houvesse alguma coisa que, para que aconteça bem, nos capacita a agir de uma forma que nos é comprometedora, alguma coisa que é predatória para nós mesmos, assim, vai produzir ônus já para todo mundo. E isso não tem a ver só com o direito. O direito é um operador muito eficiente disso. E essa formação é também, você tem toda a razão, uma formação excelente nisso, muito boa nisso. Eu tenho, mas assim, escrevendo para trazer essa... não essa, né? Mas para trazer as coisas que eu tinha separado para dizer, eu tive que me vigiar muito para não tornar a apresentação uma apresentação excessivamente biográfica, porque a minha experiência como professora em faculdades de direito, ela é muito acidentada, vou chamar assim, porque são espaços em que os operadores políticos ou em que a política própria de qualquer campo profissional, em que os espaços são exíguos, né, a competição se torna mais bruta, né? Esses atores são atores perigosos porque eles controlam uma linguagem que é a linguagem do Estado e logo a linguagem da administração e logo a linguagem que é necessário saber mobilizar para me ferrar no ambiente profissional. Então, isso produz uma espécie de registro, né, na carreira de alguém ou na atividade profissional de alguém, que não é qualquer coisa, porque não é uma experiência qualquer, você está constantemente trabalhando ou pensando, tendo que cuidar, além das operações próprias, né, da sua atividade profissional, você é obrigado a ficar olhando sobre o seu ombro com muito mais intensidade do que eu experimentei trabalhando em outras coisas. E eu tive a oportunidade de fazê-lo assim, em outras áreas e tal. É uma coisa muito intensa. São pessoas que aprenderam isso, né? Falar numa língua e passar a outra de uma maneira muito poderosa. E isso especificamente me parece ser muito impactante, não sei se mais impactante, mas muito impactante para a formação nos ambientes em que há muitos juristas, porque isso produz uma pedagogia que impacta os alunos e eles rapidamente aprendem a lidar com isso dessa maneira, com certo golpismo. Muito rápido eles aprendem que há mais coisas entre eles e o bacharelado do que o currículo. Há uma negociação que deve acontecer, há professores dos quais eles devem se aproximar e outros não. Há um tipo de vocabulário que eles devem controlar, e isso não tem a ver com propriamente ter aprendido alguma coisa. Antes de constatar que esse é um campo de conhecimento técnico que é acessível, ou seja, não vai desafiá-lo cognitivamente em excesso, ele percebe que a tecnologia que ele está aprendendo é a que não está sendo dita. E o que eu estou sugerindo é que isso tudo é calibrado, né, por uma forma de pensar que aí sim me parece ter muito a ver com a nossa história política. Essa possibilidade, né, de dizer uma coisa e passar outra, ou de ver uma coisa e continuar existindo como se aquilo não estivesse ali, que eu estou atribuindo, né, a um gesto intelectual, né, a uma capacitação, né, que eu estou atribuindo à normatividade ou à forma normativa de pensar, nesse caso específico, isso é alguma coisa que nos é muito íntima, porque existe um estilo, né, na nossa trajetória até a modernidade, vou chamar assim. Nosso desejo moderno ele foi muito negociado com uma espécie de impossibilidade realista, né? Não tem um caô realista. Nós gostaríamos muito de ser ingleses, mas nós não somos.
Então, nós vamos ser conservadores à brasileira. Nós gostaríamos muito de ser franceses, mas nós não somos, nós não temos povo. Então, quem vai decidir é o poder tal e qual. Nós gostaríamos muito de ser civilizados, mas nós não somos. Então, a gente quer muito que o juiz decida contrariamente ao direito. Isso me parece ter uma linha vermelha assim, que é possível recuperar no nosso processo social de socialização, sabe? Não tem a ver tanto com a formação, assim. Mas que eu repito, né? Insisto nisso. Apesar de haver essa singularidade histórico-política, aí eu estou descrevendo realmente essas passagens todas. Acho até que menos do ponto de vista dos impactos de uma educação unificada ou do nosso específico estilo de federalismo. Porque me parece que, nesse caso especificamente, não nos faria tão mal uma educação unificada, ainda que apenas até certo grau. Não, claro que é de se considerar que um país com dimensões continentais, com essa pluralidade de expressões culturais, é, né, bastante absurdo que se pretenda uma educação com esse grau, né, que vai produzir esse tipo de poder, ela não seja porosa a essas especificidades locais, mas algum grau de unificação a partir de alguma reflexão capacitada, aí sim, por cientistas, sobre como ensinar, talvez resolvesse um nó para a nossa república, porque o que vem se desdobrando diante de nós, e né, tem limite, eu estou convencida nisso, né, que o escândalo maior, o escárnio maior, é o número oficial de mortes, que não representa 60% do número real, que também é um absurdo. Nós sabemos disso e convivemos com essas estatísticas, falamos delas, né? Mobilizamos elas para a ciência. Me parece que, nesse caso, algum grau de unificação para a educação seria alguma coisa que talvez, não sei, eu tendo a considerar isso. Assim. Pode ser uma expressão autoritária também, né, a minha. De imaginar que é possível neutralizar esses ânimos assim a partir do Estado, que, afinal de contas, apenas fala através da linguagem do direito. Né? Eu estou só transferindo a expectativa para outro lugar, mas, de qualquer forma, como pensar em outra coisa? Né? Se os atores que poderiam dizer ou produzir a notícia que se deve ouvir, sobre a qual refletir, sim, porque eu também não tenho claro a que você se refere quando fala em reflexividade. Se é a reflexividade da sociologia do direito, com aqueles autores da pós-modernidade, ou se é a reflexividade do Luhmann, ou se é a responsividade do Philip Nonet e do Selznick, ou se é conceber o ensino do direito como permeável a demandas ou a concepções singulares ou individuais, enfim, uma espécie de um campo da educação que ouvisse, né, o seu público. Então, não sei se é isso, né? Não sei se é conceber o campo do ensino do direito como um campo que responde ou um campo que seja capaz de suscitar nos seus formandos competências reflexivas, porque você tem toda a razão, o direito suscita muito raciocínio e nenhuma reflexão, né? De muitas formas, né? Mas, sendo assim, né, conhecendo esse campo como o que ele é, né, pela experiência ou pela pesquisa, conhecendo também as consequências, eu acho que essa discussão que você trouxe é uma discussão que está na pauta, né? Está na ordem do dia. É talvez uma das discussões mais importantes, porque atualmente a nossa vida política se organiza através desse vocabulário e desses atores. Não apenas por obra deles, mas também porque nós devolvemos com esse padrão de expectativa. Né? Ouvimos eles, esperamos deles, daqui a pouco voltam os atores que andam sumidos, assim, quando for oportuno eleitoralmente, a gente vai ouvir falar deles de novo. E vão ter votos outra vez, né? Seus fãs voltarão à ativa com perfis e tudo mais.
Então, me parece que realmente, assim, eu vejo isso com um pouco de desgosto, assim, de pessimismo. E aí, por causa do que caracteriza o próprio fenômeno jurídico e por causa das razões liberal-burguesas e, no limite, né, capitalistas, né, pelas quais nós temos esse padrão de direito e de instituições, a serviço de que isso está e tal. Eu acho que sem uma mudança neste espaço, né, e obviamente nunca mais vou falar disso só agora e sem citar autores, para não sair daqui, né, não perder ouvintes, mas me parece que há um limite bastante claro, né, para o que se possa fazer. Mas a gente já teve momentos melhores, então, né, fazer o possível também não é por isso que não se deve fazer o possível. Então, me parece que a reflexão sobre a formação em direito, de onde saem esses atores tão capacitados em competências corrosivas, é muito importante, né? Porque, e aí talvez eu não tenha mencionado isso, e eu não me lembro de você ter falado, mas uma das consequências, né, de calibrar essa competência, de só ver o invisível, só ver a normatividade, só ver o dever ser, agir numa espécie de, não vou chamar de abstração porque é menor, né? Agir no registro do idealismo, enquanto você pratica efeitos concretos muito graves, é alguma coisa assim que talvez produza como efeito mais perverso uma população de pessoas crentes. Quando, claro que eu estou falando aqui em pessoas crentes do ponto de vista da crença, não tem nada a ver com religião, né? Essa ressalva é muito importante, mas talvez o efeito mais pervertido, né, desse tipo de prática não educacional, profissional, social no limite, seja instar os atores sociais a agir contrariamente aos seus interesses de forma absolutamente irrefletida, né? Então, um exemplo me parece muito interessante disso, tem um registro não só interessante, mas também muito bem escrito, dá uma inveja enorme, daquela autora eu acho que ela é da New School, ela é muito discutida aqui no Brasil, a Nancy Fraser. Ela tem um dos últimos artigos dela, tem até um nome assim gramsciano, e ela está naquela discussão com a Chantal Mouffe. Num dos últimos artigos dela, ela trata justamente de recuperar, nos episódios recentes da política americana, as causas pelas quais um fenômeno como o fenômeno do Trump foi possível. E ela um pouco se insere, ela não se insere não, porque ela tem lá aquele artigo anterior, muito anterior, né? Enquanto as pessoas estão falando de reconhecimento, ela está falando de reconhecimento como redistribuição, então ela não se insere muito. Mas ela insere, ela nos insere, né? Os professores, os acadêmicos, identificando no ambiente educacional superior uma responsabilidade grande pelo fato de que ficaram sem opositores, ficaram incontestes ou ficaram sem resistência, inimigos bastante poderosos, né, de valores que esses mesmos atores, os professores, os acadêmicos e os movimentos sociais têm, né, neles inimigos muito claramente. Ela está falando da organização política através das chamadas pautas identitárias, que é uma forma jocosa de se referir a essas causas centrais. Mas o ponto dela, que me parece de interesse, é dizer que essas pautas foram avançadas através da luta por direitos e, portanto, através das instituições do Estado ou das instituições chamadas instituições de justiça. E isso convive com um esvaziamento, em um certo grau, da política dita tradicional, mas que tem a ver com a luta por liberdades, né? O Pedro tem uma síntese disso que é muito interessante, que é identificar que os atores passam, então, a trocar lutar pela liberdade por lutar por autorizações, o que produz, no final das contas, um tipo de acesso à liberdade que é muito precário, porque pode ser suspenso, né? E Ana, acabou o me tempo. desculpa. Não, Me isso desculpa.
desculpe. Se não causa nenhum tipo de constrangimento, eu fico aqui falando coisas sem sentido durante muito tempo. Não, me desculpe, é porque já são 15 para as 5, às 17 horas a gente tem uma nova mesa, e seria muito interessante ouvir o professor Rafael novamente, né? Para eu concluir o raciocínio. Uhum. Pode. O que me parece interessante disso não é acusar responsáveis por esse tipo de coisa. Apenas identificar que há um tipo de operação que, quando realizada, que é a que se dá através do direito, que quando realizada com expectativas distintas da sua natureza, que tem a ver com a luta por liberdade, porque me parece que são coisas que não se confundem, os efeitos são deletérios para aquele que as operou. Então, me parece que é, de novo, um efeito especificamente perverso da linguagem normativa do seu campo, das suas instituições e, finalmente, dos seus atores, que nós, atores, né, que não estamos inseridos em nada disso, sejamos instados a praticar precisamente aquilo que atenta contra os nossos interesses. O Pierre Bourdieu, do qual eu acho que você é um leitor, ele tem um artigo de muito antes, muito interessante, que se chama Artimanhas da Razão Imperialista, em que ele trata do processo de suplantação do marco do materialismo histórico como chave de interpretação no ambiente acadêmico por teorias da justiça liberais, o que me parece estar inscrito nesse processo a partir dos anos 70, sobretudo na América Latina, por razões históricas que nós conhecemos. Isso me parece ter também uma linha de continuidade interessante com esse fenômeno que é descrito pela Nancy Fraser. Eu agradeço muito, peço desculpas pela desorganização da apresentação. Eu mando para vocês a minha apresentação para comprovar que eu preparei uma apresentação, mas eu fiquei muito instigada pela apresentação do colega. Muito obrigada. Paula, nós é que agradecemos. Vou passar rapidinho aqui a fala para o professor Rafael, porque a gente precisa concluir por conta da outra mesa, senão nós ficaríamos aqui mais tempo, com certeza, né? Professor, a Paula trouxe várias reflexões e várias indagações que eu acho que o senhor tem muito a reagir aí, né? Poxa, muito... Primeiro, assim, agradecer, obrigado, Paula, muito obrigado, assim, isso nos ajuda muitíssimo aí a refletir, a pensar as perspectivas e tal. Bom, mas de fato são muitas questões e muitas linhas, digamos assim, que você trouxe, e eu não sei se eu consigo respondê-las todas nesse tempo. Então eu vou pegar algumas para tentar assim explicitar um pouco mais as coisas que eu estava aqui pensando e discutindo. Acho que uma primeira questão que eu acho que é muito relevante, acho que perpassa muito disso que você está colocando, é a seguinte. A primeira nisso que você está discutindo quanto à normatividade, eu acho que o problema do direito brasileiro, ou um dos problemas do direito brasileiro, está posto não pela questão dele ser, como alguns querem classificar, como uma ciência zietética ou uma ciência do dever ser, enfim, mas de se estabelecer um gap abissal entre o que é a realidade e como esse direito opera, ou seja, como se esse direito funcionasse por completo independente dessa realidade. E aí vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você pergunta a algum aluno, né, se ele é capaz de advogar quando ele sai da faculdade, ele pode ter tirado 10 em processo civil a vida dele inteira, ele vai dizer para você que ele não é capaz de advogar. Eu vejo isso na minha realidade. Eu, por exemplo, fui aluno na graduação de um professor famoso no processo civil, né, de cabo a rabo, o professor Leonardo Greco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, enfim, bom, uma personalidade, uma autoridade no campo do processo. Ok? Sempre fui um excelente aluno, acompanhava, e saí da faculdade não era capaz de advogar. Assim, começando a ver no estágio que tudo que eu aprendi
e sou de família italiana, então falo italiano há muito tempo, então eu li os originais, Carnelucci, Capelletti, etc. e tal, aquela discussão toda, no italiano, inclusive, enfim, enfim, não fazia a menor diferença na hora da vida prática. Isso é um dado. Um outro dado também, por exemplo, interessante para mostrar exatamente esse gap e construindo um pouco uma resposta mais ampla. Por exemplo, tive um aluno no mestrado, né, e no doutorado, ele foi orientando da Fernanda e eu fui o co-orientador dele, que ele estava fazendo uma discussão sobre processo civil, e olha que interessante, ele pega a exposição de motivos, ele começa a tese dele fazendo uma brincadeira, pegando a exposição de motivos do Código do Processo Civil de 39, que foi elaborado pelo Francisco Campos, depois o Código de Processo Civil de 73 e o Código de Processo Civil de 2015. E aí ele faz só uma adequação ortográfica, né, porque a ortografia da língua portuguesa modificou. Sei lá, eu costumo brincar, meu pai tem 71 anos e não sabe mais escrever, porque o que ele foi alfabetizado não é mais a nova ortografia da língua portuguesa, então ele ainda bota eles com acento circunflexo, enfim, esse tipo de coisa. Então ele fez uma atualização para que a pessoa não identificasse que aquilo era um português de 39 ou de 73, e pedia para as pessoas adivinharem qual era aquele código. As pessoas não acertam. Era só a recorrência mesmo da probabilidade, que se você tem 3 oportunidades, você tem 33% de chance de acertar. Mas tirando, você não sabia identificar, as pessoas não sabiam identificar. Por quê? Porque os 3 códigos, e vejam, eu estou escrevendo um no Estado Novo, outro na ditadura civil-militar e outro no período democrático da Constituição de 88, e as demandas eram as mesmas. Preciso de mais poderes para o juiz, celeridade do processo, okay? Enfim, a política não contaminava, e o próprio cenário político não contaminava e desvelava esse processo. Então, por isso que eu digo assim, essa discussão toda de que processo é garantia, uma ova, que processo é garantia? O processo é do Estado, enfim, ou seja... e aí, apesar de concordar com muitas das coisas que você está colocando, o problema não está na normatividade, porque assim, quanto a, digamos, não gosto de usar a terminologia, mas quanto à própria natureza, de fato, o direito trabalha com a normatividade, é esse instrumento, essa construção social, de coerção social. Só que nós temos, comparativamente com outras sociedades, né, nós não verificamos, por exemplo, esse gap. Então, por exemplo, se nós fazemos uma comparação com os norte-americanos, né, com os estadunidenses, o americano, mesmo sabendo que o direito trabalha com a normatividade, ele sabe que o direito é fruto da realidade. Ou seja, quando se discute rule of law, eles não estão falando em Estado de direito, eles têm a compreensão que esse direito é proveniente dessa sociedade. Ou seja, e que tem, portanto, implicações empíricas relevantes. Então, o que me estarrece como um problema de pesquisa, e aí eu não estou fazendo nenhum julgamento moral, né, ou ético, mas o que me estarrece, o que me causa muito estranhamento, é que o direito brasileiro, em específico, ele ignora por completo essa realidade. Então, se especula sobre a especulação. Não é eu tenho um dado empírico e eu especulo sobre isso. Então, a gente não faz nem filosofia de qualidade, filosofia moral de qualidade, por exemplo, nem ciência social de qualidade. A gente fica num entre-lugar em que a gente se apropria de uma especulação e essa especulação estabelece uma normatividade de que deve ser assim. Aí a minha pergunta é, deve ser assim para quem, cara pálida? Porque assim, isso num ambiente, se a gente está se dizendo aqui uma república, uma democracia, etc., eu devia ter algum tipo de participação na construção disso. Então, eu não vejo que o problema está na normatividade em si, mas nesse gap profundo entre a realidade, né, e o que a doutrina jurídica e o comportamento dos operadores estabelece. Eu acho que esse é um dado assim que é muito importante
e que nós aprendemos a fazer assim. Tanto é que nós chamamos, por exemplo, a nossa doutrina de teoria. Né? Você falou que não gostava de usar a palavra abstração em dado momento da sua fala, mas o que o direito faz é mera abstração. Isso é tão... Ele confunde teoria com abstração e doutrina. Então, se eu não chamo de doutrina as duas, eu chamo de teórico. Esse é um teórico do direito. Mas como é que eu posso conceber teoria que está distante da realidade, que não seja, então, um esquema explicativo daquilo que acontece? Né? Ou seja, o direito rompe com qualquer concepção, ou seja, fica uma coisa assim... Oi? Mas é porque eu tô, assim, eu entendo que o direito no Brasil, né, faz seja distante da realidade, mas me parece que é problemática a chave de interpretação da experiência brasileira pela distância, né, pelas disjuntivas, né, Brasil real, Brasil legal. É clássica, né, essa chave de interpretação. Em razão de um movimento já que tem algum acúmulo, no sentido de contemporizar as singularidades dos nossos processos com dados que são pertinentes aos processos em sentido mais amplo. E então, assim, as nossas singularidades, elas estão a serviço desses processos mais amplos. E, nesse sentido, a distância entre o direito e a realidade, aquilo que eu estava chamando de normatividade a partir, né, dessa linguagem do direito, isso performa, né, no plano real alguma coisa. Não é porque o direito não corresponda à realidade que ele é distante. Eu acho que ela congelou. Acho que a Paula, a conexão dela está instável. Deixa eu aproveitar que travou lá, só avisar que faltam 3 minutinhos só para finalizar a mesa. Mas o que acontece é absolutamente proposital. E, desse ponto de vista, a sociedade americana não é um ótimo exemplo, eu acho, porque... Mas eu não estou dizendo que a sociedade americana é ótima, não, Paulo. Eu estou me apropriando de um método comparativo por diferença. Também, né? E é uma sociedade que experimenta tudo isso que é produzido ideologicamente com grande intensidade e com muitos ônus. É uma sociedade interessante, eu vivi lá muitos anos, assim, é uma sociedade interessante porque eles fazem... É uma nação imperialista, mas é uma nação que produz ônus violentos para dentro da sua população, eles vitimam para dentro, né? E, assim, o direito não pode corresponder à realidade numa sociedade com aquele grau de desigualdade. Não pode. Ele teria que assistir melhor as pessoas, assim, ele teria que ser mais... Não, mas olha só, mas aí que a gente... Eu não entendi. Próximo, né? Uma coisa de uma democracia social, né? Alguma coisa que eles são todos instados a acreditar que é uma coisa terrível e que Bernie Sanders é socialista. Entende? Né? Eu não acho que seja o melhor exemplo. Eu entendo o que você está falando, né? A peculiaridade, mas não... Não, olha só, o que eu tô estabelecendo é o seguinte: eu estou me articulando, e aí eu estou me apropriando mesmo do método de comparação por diferença da antropologia, de se pegar uma sociedade e comparar essa sociedade com a minha para entender como eu sou, não é isso? Como é essa minha sociedade, ela está ali estabelecida, e como é esse direito brasileiro. É a comparação por contraste, a gente pratica a beça. Então, mas eu não estou na comparação por contraste, então, portanto, se eu faço comparação por contraste, eu não estou julgando se aquela sociedade é melhor ou pior. Mas também não foi o que eu falei, é que você disse que lá o direito corresponde à realidade. Não, mas é um direito que tem uma preocupação com a realidade. Claro que tem preocupação com a realidade. É o que mostram diversas etnografias. Com licença, deixa eu só interromper um pouquinho, que nós vamos ter que encerrar. Perfeito. Bom, eu quero agradecer, Rafael, a tua gentileza de vir aqui discutir, né, essa experiência grande. Agradecer a Paula também e a Érica. Infelizmente, a gente tem um horário muito, né, delimitado, claro, querido, por causa da mesa. Mas eu gostaria de dizer, Rafael, que
eu compreendo perfeitamente assim, né, o desafio, na verdade, que você enunciou, né, quer dizer, de como é que nós compreendemos o direito de outra forma, né? Porque, de fato, esse direito norte-americano ele é apropriável pela sociedade de alguma maneira. Evidentemente que as violências vão, né, se desenvolver e tal, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um instrumento, né? Tem um livro da Patrícia Hewitt, da Susan Silber, né, sobre a construção social da legalidade, né? E é muito interessante ela afirmando, né, quer dizer, como é que são as categorias, né, como é que as categorias que a sociedade americana classifica o direito. Então, ela vai dizer que tem 3 tipos de relação com a lei, né? Com a lei, contra a lei e perante a lei, que na realidade é uma coisa, né, o direito, perdão, com o direito, né, contra o direito e perante o direito. E isso é interessante porque aqui na nossa sociedade nós não temos essa categoria perante o direito, não existe essa, né, essa imagem, né, de que as pessoas vão resguardar a sua integridade, a sua dignidade perante, né, uma determinada autoridade. Bom, evidentemente que quando nós tratamos dessas questões, né, nós não estamos querendo romantizar nenhum tipo de perspectiva do que acontece, né, nos Estados Unidos, né? Não é evidente que não é isso, né? Mas isso mostra certamente uma outra natureza, né, para esse direito, né? E a maneira, eu estava numa banca com o Paulo, né, um aluno dele que lá da USP de Ribeirão Preto, e que ele demonstra nas demandas de pessoas trans, né, por reconhecimento de direitos, né, através das histórias dessas pessoas, como é que elas concebem o que é o direito no Brasil, né? E elas não vão falar de contra o direito, a favor, perante o direito e com o direito. Elas vão falar de um direito que é tutelador, que tem, às vezes, uma visão de proteção, que tem e que é muito repressor, né? E é um consenso, né, de que esse direito... Então, é evidente que essas apropriações, né, eu acho que é um grande instrumental, vamos dizer assim, cognitivo da comparação por contraste, é situar, né, o significado daquilo que a gente compreende para fazer aquilo, tanto como você quanto a Paula chamaram atenção, né, e a Fernanda chamou atenção mais cedo, né, nesse tráfico de ideias. Né? Como é que uma formação que tem esse poder todo, né, de eficiente, muito eficiente, como você disse, pode ter a capacidade também de produzir um tipo de conhecimento a partir, né, quer dizer, sem uma disciplina. Né? É isso que nós estamos... Bom, eu queria fazer só esses comentários, mas eu vou só passar a palavrinha para vocês aí, para despedida, porque nós precisamos começar a outra mesa. Eu queria agradecer muito o Rafael, a Paula, a Érica, a Sara e a Mariana e a Gisele Moreira, né, que são alunos do curso de Segurança Pública e que estão ajudando a gente aqui nessa atividade. Passa a palavra, então, para vocês, então, as despedidas aí, Rafael e Paulo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Para mim foi um prazer enorme. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Paula, pelas provocações e pela troca de ideias. Érica também. Sara, que sumiu novamente, que estava aqui aparecendo. Para mim foi um prazer. Conte aí sempre comigo. Estou sempre aqui à disposição para a gente conversar e debater esses temas que tanto me interessam. Tá bom? Muito obrigado aí um excelente evento aí para todos ainda que continua por hoje, né? E aí, Paula? Eu que agradeço, professor. Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de ouvi-lo, né, trazendo de forma competente, porque próximo, né, da educação em direito de uma forma muito mais robusta, né, do que a minha, né? Porque eu, como gestor e como... não sei se essa é a expressão para se referir a uma pró-reitoria, né, que você ocupa. Mas certamente a qualidade dos dados, né, ela vem com um grau de expertise que é absolutamente preciosa para um problema que é claramente muito caro para mim e que, a nosso ver, me parece, posso falar assim, é urgente, né, para a nossa experiência republicana. Né? O debate é alguma coisa que caracteriza, né, o nosso campo,
Então, como há muitos que agora nos escutam e assistem que não tem essa socialização, não é, do debate de ideias, é um debate tem a ver com elas, não tem a ver conosco, não é? Tem a ver com as nossas ideias. E é sempre bem-vindo, sempre salutar. Então, eu agradeço ao Pedro de novo pela oportunidade de participar do seminário nessa capacidade, né, falando coisas. Me desculpo com todos, né, pelo exceder o tempo, né? E é isso. Muito obrigada.